Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami, Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo de equilíbrio iônico, estudando na lição de hoje a chamada Lei da Diluição de Ostwald. Este químico, ele sabia que o número de moléculas que sofria ionização era muito pequeno quando se referia a um ácido fraco. Então, ele quis saber o seguinte: sem mexer na temperatura, como é que ele poderia aumentar o grau de ionização? Como é que ele poderia aumentar o número de moléculas que se ionizariam? Então ele teve uma ideia, falou assim: vou colocar água. Se eu colocar mais água, provavelmente eu vou conseguir ionizar moléculas que não estavam ionizadas. Tem uma certa lógica, certo? O que ele verificou foi o seguinte: cada vez que você aumenta a quantidade de solvente, novas moléculas se ionizam. Então você faz uma diluição, mas você aumenta o grau de ionização. Repetindo, então quando você acrescenta um solvente, você vai fazer a concentração ficar menor, né? Ficar mais ralo, mas em compensação você aumenta o grau de ionização. Essas são as conclusões do químico Ostwald. Bom, mas a gente deve saber que a constante de equilíbrio ela não muda se a temperatura não mudar. Então, a constante de equilíbrio ela é constante a uma dada temperatura. Bom, daí você vai ter algumas consequências. Vamos ver agora. Para exemplificar, considerar que um ácido de fórmula genérica HA seja um ácido fraco. Isto é, em uma solução existem muitas moléculas inteiras e apenas algumas poucas moléculas ionizadas. Então, numa certa concentração molar M, o seu grau de ionização será alfa. Bom, está todo literal para a gente poder chegar numa fórmula genérica usando a constante, o alfa, o grau de ionização e a concentração molar. Então vamos pensar assim. Arma-se o esquema do equilíbrio. Então você vai ter o ácido HA se ionizando ou se dissociando em H+ e A-. Tá bom. Então no início a concentração é M molar, M mols por litro. Quanto é que você vai ter de íons H+ e de A-? 0 e 0. Depois uma parte reage. Quanto reagiu? X. Sempre a gente chama de X a parte que reage. Nesse caso, que sofreu a ionização. Aí vai dar X de H+, X de A-. O que sobrou no equilíbrio? As moléculas que restaram inteiras, ou seja, M - X. O que mais? Os íons H+ que se formaram, ou seja, X, e os íons A- que também se formaram, que vai ser X. Beleza? Muito bem. Mas o que é o alfa? O grau de ionização alfa não é igual ao número de moléculas que se ioniza sobre o número de moléculas total? Então seria assim, X sobre M. X, número de moléculas ionizadas, número de mols ionizados. E M, número de mols dissolvidos inicialmente, por litro, a concentração inicial. Então o X é igual a αM. Tudo bem? Essa fórmula αM, ela é muito importante. Ela representa a porção de mols, de moléculas que sofrem ionização. Então, X é igual a αM. E a constante de equilíbrio de qualquer fenômeno de ionização é igual a KI. Nesse exemplo, vai ser igual a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons A- sobre a concentração molar de moléculas que sobraram inteiras, sobre a concentração de íons HA. Tudo bem? Vamos trocar agora essas letras pelas quantidades. Então vai ficar assim. KI vai ser igual a concentração de H+, X, vezes concentração de A-, X, concentração de moléculas que restaram inteiras, M - X. Bom, mas o que é o X? O X não é αM, o grau de ionização, vezes a concentração molar? Sim, então vai ficar assim. αM vezes αM sobre M menos αM.
Bom, o que dá alfa m vezes alfa m? Vai dar alfa ao quadrado, m ao quadrado. E aí embaixo, no denominador, pode colocar um m em evidência. Então ficaria assim, m, colocando em evidência, vai ficar m vezes 1 menos alfa. Bom, agora você já pode perceber que dá para cortar um m ao quadrado no numerador com m no denominador. Então a fórmula final resulta no seguinte, KI igual a alfa ao quadrado vezes m sobre 1 menos alfa. Quer dizer que a constante de ionização, se você souber quanto é que vale o alfa, o grau de ionização, e souber quanto vale a molaridade, você pode calcular tranquilamente por essa fórmula aí. KI é igual a alfa ao quadrado vezes m sobre 1 menos alfa. Essa é uma fórmula muito usada, então você precisa saber fazer a sua demonstração ou vai ter que decorar. Contudo, agora a gente vai verificar o seguinte. ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami. O alfa normalmente é muito pequeno, beleza? Até aí nada demais. Então vamos pensar assim. Vamos supor que o alfa fosse assim 90%. Esse é um valor muito alto, é um ácido muito forte. Então quanto que daria no denominador essa expressão 1 menos alfa? Ficaria 1 menos 0,9, porque 90% não é igual a 0,9. Então, no denominador fica 1 menos alfa, né? Então, 1 menos alfa, 1 menos 0,9 é igual a 0,1. Beleza? Tá bom. E quando o alfa for igual a 50%? Veja bem que eu estou diminuindo o grau de ionização. Ficaria 1 menos 0,5, né? Porque 50% vai ser igual a 0,5. E quando o alfa for 5%? 5% já é um ácido fraco. Aí você vai ter o seguinte, 1 menos 0,05, porque 5% corresponde a 0,05. Isso vai dar no final 0,95. Você está observando que quando esse alfa vai ficando pequeno, o resultado final vai ficando muito próximo de 1. Então, nesse caso, 1 menos 0,05 vai dar 0,95, quase 1. Agora, vamos supor que o alfa seja 2%. Então vai ficar 1 menos alfa, 1 menos 0,02. Isso vai ser igual a 0,98, que é quase igual a 1. Bom, e assim, quanto menor o alfa, quer dizer que essa conta 1 menos alfa vai se aproximando de 1. Então a gente pode fazer uma pequena aproximação, que é o seguinte, quando o ácido é fraco, quer dizer que o grau de ionização ele é 5% ou menor que 5%. Então, naquela forma da constante de ionização KI, como é que é mesmo? É igual a alfa ao quadrado vezes m sobre 1 menos alfa. Essa parte do denominador, esse alfa vai diminuindo tanto que a gente pode pensar assim, bom, se for um ácido fraco, 1 menos alfa é praticamente igual a 1. Não é exatamente igual a 1, porque sempre tem um valor, o alfa, mas ele vai se aproximando muito de 1. Eu vou fazer uma aproximação. Todo ácido fraco vou considerar a subtração 1 menos alfa igual a 1. Então a fórmula final vai ficar assim. KI vai ser igual a alfa ao quadrado vezes m sobre 1. Ou simplesmente KI igual a alfa ao quadrado vezes m. Essa é uma fórmula muito usada para os ácidos fracos. KI igual a alfa ao quadrado vezes m. Bem, mas aqui tem agora uma última observação antes de a gente começar a fazer os exercícios, que é o seguinte. À medida que a concentração aumenta, o alfa, o grau de ionização diminui, vai ficando cada vez menor. E apresenta uma curva, então, semelhante a essa que você vai ver nesse gráfico aí. Quando a concentração é muito alta, o alfa é muito pequeno, e quando a concentração é muito baixa, o alfa vai aumentando. Vamos fazer agora um primeiro exemplo. Esse tipo de exercício é sempre assim. Ou você tem um ácido ou você tem uma base. E aí, sempre é dado a concentração molar dessa solução, né? Quanto do ácido você colocou lá dentro. E é dado também o grau de ionização alfa. Nesse caso, por exemplo, vai ser 3%, tá? E a concentração molar vai ser igual a 0,1 mol por litro. E se pergunta qual é a constante de equilíbrio, o KI. Nesse caso é um ácido, você pode chamar de Ka. Vamos aplicar a fórmula, então vai ficar assim, KI vai ser igual a alfa ao quadrado vezes m. Essa é uma forma muito fácil de ser usada, então KI vai ser igual a alfa, 3%. 3% você deve escrever 3 sobre 100, ou faz a conta, 0,03, ao quadrado, vezes a concentração molar.
A concentração molar é igual a 0,1. Então vai ficar assim, 3 sobre 100 ao quadrado, vezes 0,1, e essa conta vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a menos 5. Está observando que essa constante é uma constante bem baixa, certo? 10 a menos 5. É lógico, o grau de ionização era muito baixo, era apenas de 3%, tá certo? É um ácido fraco mesmo. Vamos fazer mais um exemplo? O exemplo 2. uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. O exemplo 2, então, agora fornece o seguinte, e dá concentração molar em um ácido genérico HB. Concentração 0,1 mol por litro, 0,1 molar. O alfa agora é 30%, não é mais 3%, agora é 30%. Veja bem que esse aqui já é um ácido moderado, certo? E ele quer saber qual é a constante de ionização, KI. Você tem que tomar um certo cuidado pelo seguinte, a fórmula para você calcular a constante de ionização segundo o Ostwald é o seguinte, é alfa ao quadrado vezes m sobre 1 menos alfa. Essa parte de baixo ela só pode ser transformada em igual a 1 quando o alfa é muito pequeno, ou seja, 5% ou menor que 5%. Mas quando o alfa for maior do que 5%, não pode fazer essa aproximação. Tem que usar a fórmula completa. Então vamos lá. Então vai ficar assim. KI vai ser igual a alfa ao quadrado vezes m sobre 1 menos alfa, certo? Então, alfa ao quadrado vai dar 30 sobre 100. 30%, né? Ao quadrado, vezes o m, que é 0,1. Beleza? Sobre 1 menos alfa. 1 menos alfa é 1 menos 30 sobre 100. Tem que fazer essas continhas. Então vai ficar assim. E no numerador vai ficar 0,3, que é o 30%, né? Ao quadrado, vezes 0,1. E no denominador vai ficar 1 menos alfa, 1 menos 0,3, que é o 30%. Muito bem, aí você vai fazer essas contas, vai dar 0,3 ao quadrado, vai dar 0,09 vezes 0,1 sobre, no denominador 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Faz essas contas direitinho, vai dar 0,013. 0,013 equivale a 1,3 vezes 10 elevado a menos 2. Veja bem que agora essa constante já deu bem mais alta. A primeira tinha dado a coisa da ordem de 10 a menos 5. Essa aqui deu 10 a menos 2. Esse já é considerado um ácido moderado e, portanto, você deverá usar a fórmula completa, não a fórmula simplificada. Aquela fórmula simplificada K igual a alfa ao quadrado vezes m apenas só vale para ácidos fracos, ou seja, quando o alfa for igual ou menor a 5%. Tá bom? Por hoje é só e agora é fazer um pouco de exercício. Bom trabalho! Kholana buso wami awu